Juros da dívida a aliviarem na sequência então desta reunião, na sexta-feira, dos líderes da União Europeia. Vamos olhar para as conclusões com a ajuda de Paulo Pinto Luís, do Barclays Wealth. Olá, Paulo, muito boa tarde. Boa tarde. Boas notícias, apesar de tudo. Não se esperava que houvesse tanta clarificação nesta reunião de sexta-feira. Sim, acho que basicamente também foi isso, foi o timing, ou seja, estava-se mais à espera que já na cimeira de 24 e 25 houvesse aí sim decisões mais concretas e que agora fosse mais a nível de intenções e houvesse algum eventualmente desenvolvimento da discussão que tem havido por parte de alguns países, uns mais contra ou a favor de determinadas medidas que têm que ser adotadas. O timing foi importante para que os mercados percebam realmente da intenção dos responsáveis europeus de estancar esta crise. Várias medidas que eram importantes, como uma primeira que era o alargamento da capacidade do fundo, foi tomada, isso foi importante. Também a reivindicação de vários países que estão a ser afetados, especialmente a Grécia e a Irlanda, relativamente à questão de baixar os custos dos empréstimos. Aí só a Grécia é que teve essa benesse, entre aspas. A Irlanda ainda está à espera realmente de conseguir também isso. E quais são as perspectivas para a Irlanda? A questão aqui, os responsáveis europeus têm dado um bocadinho a noção de que para darem algo de volta é preciso a contrapartida de que os governos especificamente façam o seu trabalho de casa e mostrem, no fundo, que têm a intenção de colocar as contas públicas em ordem. A Grécia sucessivamente tem feito medidas bastante austeras, o próprio plano também de privatizações e quase como um prémio por esse esforço houve esta questão realmente de já ser beneficiada com a redução quer do custo, quer também o alargamento do prazo. E a Irlanda ainda não fez isso? Na Irlanda há a questão, eles próprios dizem que não fez tudo ainda que podia fazer. E também há a questão central que se fala muito nos bastidores da taxa sobre de IRC, que é muito baixa e que há alguma pressão para que seja harmonizada aos níveis de França. Mas que pode arrasar com o potencial de crescimento da Irlanda. Pronto, esse é o ponto que faz com que a Irlanda esteja sempre muito renitente em abdicar dessa, porque é também um garante de que há potencial de crescimento daqui para a frente. Sim, que vai, no fundo, obter procura por parte de empresas para o país. Mas é algo que provavelmente terá que haver ali uma concessão para que a Irlanda consiga realmente ter essa benesse. E por parte de Portugal, aquilo que se percebe também é que há essa intenção. Quer dizer, as próprias autoridades europeias deram a noção de que esta redução que foi para a Grécia poderá ser alargada. É preciso que haja Portugal contrapartidas. Vai beneficiar, de facto, já dos juros mais baixos, caso venha a pedir, como o mercado, aliás, já desconta, ajuda internacional? É assim, Portugal tem dado sempre também a intenção de que a procurar ajuda internacional não poderia ser nestes níveis atuais, porque não teria grande benefício em relação àquilo que já paga. Ou seja, até estas medidas que Portugal adotou de antecipação, basicamente foi uma antecipação para vamos ver se consegue tomar, não é? Para mostrar, no fundo, um aluno bem comportado e que está a fazer tudo o que lhe é pedido e até mais, provavelmente, poderá, no fundo, ser mais um contributo para que haja desenvolvimentos, se não agora já no dia 24 e 25, para que esse alargamento de redução de custos possa ser adotado e, sim, provavelmente podia ser interessante para Portugal pedir ajuda numa conjuntura em que as taxas a que pediria o custo financeiro seria realmente muito mais baixo do que aquilo que obtém neste momento no mercado. Isso seria interessante. E o que é que pode acontecer caso estas medidas que foram anunciadas na sexta-feira foram medidas providenciais, se calhar até para, no seio da União Europeia, se ter ido tão longe neste encontro quando não se esperava tanto deste encontro. Mas elas carecem de alguma aprovação dentro de Portugal para que possam ser efetivamente implementadas. Claro. Como é que o mercado vai receber uma crise política em que estas medidas foram só um anúncio? Há duas questões aqui importantes. Há uma questão de curto prazo, medidas que têm a ver com a redução da despesa e que são, basicamente, podem ser mais imediatas, cortar, no fundo, onde o Governo possa cortar sem grande tipo pedido de legislação ou o que for, mas depois há uma outra parte que tem a ver com a restauração a nível laboral, por exemplo, de saúde, questões muito mais delicadas, que precisam de uma abrangência muito maior também a nível político e que não são implementáveis em 1, 2, 3 meses. Também os responsáveis europeus têm falado muito nessas duas vertentes, ou seja, num que é aumentar a receita, diminuir a despesa, mas depois começar a olhar para o futuro, a reestruturar, no fundo, a nossa economia
E a questão laboral vai ser de certeza muito difícil, se calhar, no curto prazo, de o conseguir. Portanto, vai haver aí vai ser muito delicado e a instabilidade política também em Portugal pode condicionar de alguma forma. Mas também há a questão de se perceber que, se não for por aí, dificilmente poderemos ter, os mercados a acreditar que Portugal, no longo prazo, tenha capacidade para cumprir os seus requisitos. E Portugal, ao contrário da Irlanda, entregou todo o seu potencial crescimento, se é que ainda o tinha com o outro PEC, acabou por entregá-lo a Bruxelas. Dadas estas medidas anunciadas, quanto tempo ou que mecanismos é que Portugal terá para pensar em crescimento e em desenvolvimento nos próximos anos? Neste momento, o enfoque, obviamente, é acima de tudo, reorganizar as contas públicas, reorganizar, no fundo, o Estado, colocar o setor financeiro em patamares sustentáveis e construir, a nível médio prazo, em termos de legislação, de questões de produtividade, de competitividade das empresas, a questão laboral, obviamente, aí é muito importante, fazer com que os mercados pressintam realmente que Portugal vai conseguir cumprir as suas metas nos próximos 2, 3 anos, mas também que tem sustentabilidade. É preciso, realmente, primeiro, que com isso, que os custos da dívida, ou por via do próprio mercado, ou por via do Fundo de Estabilização, se reduzam significativamente, e depois que, no fundo, os agentes económicos, no futuro, tenham realmente a percepção de que Portugal está no caminho certo. E, portanto, só depois disso é que poderá trazer, também com a conjuntura internacional, crescimento a Portugal. Mas é preciso fazer o trabalho de casa. Paulo Pinto Luís, ainda é plausível pensar, ou é só um sonho, que Portugal consegue ver o mercado de dívida tranquilizar e não ter que pedir ajuda internacional? É assim, quando se vê, os jornais, os mídias lá fora, parece quase um consenso de que Portugal terá que pedir ajuda. Mas nós temos conseguido resistir mais do que a Grécia e a Irlanda. É verdade, e Portugal tem continuado a resistir, e provavelmente bem, porque as tais condições atuais não seriam muito favoráveis relativamente àquilo que já se tem. Portanto, enquanto Portugal conseguir mostrar que está a fazer este trabalho de casa, que está a tomar as medidas certas e que só tomará a iniciativa de pedir ajuda também em condições muito mais vantajosas, penso que isso será bom para o mercado e provavelmente até os próprios investidores beneficiarão Portugal se virem que isso vai acontecer, porque se tivermos taxas a 4% ou 3%, obviamente são muito mais interessantes, porque a sustentabilidade em termos de custo de financiamento, mesmo a taxas de 6 ou 7, não é sustentável. Tudo o que possa ser feito daqui para o futuro, Portugal não vai crescer a 5% nem a 6% ao ano para compensar todos estes custos de dívida. Portanto, tem que haver aqui uma combinação de vários fatores e acho que o mercado está a incorporar que na tal cimeira de final de março haja aí sim realmente uma matriz mais forte nas questões de custos da dívida e que Portugal possa ser abrangido por esse novo layout e que aí seja realmente interessante para Portugal pedir ajuda ou ter um tipo de financiamento diferente que não seja puramente de mercado. Antes disso, já na quarta-feira, Portugal vai ao mercado, bilhetes do Tesouro, também Espanha na quinta-feira vai testar novamente o mercado para emissões de 10 e 20 anos. O que é que se pode esperar? Assim, no curto prazo vimos que os mercados receberam bem todas estas medidas, mas é difícil de perceber se o mercado vai também, ele próprio, querer novamente testar os limites, porque também é verdade que nos últimos meses isto tem sido muito feito. O mercado parece que muitas vezes que testar até onde pode, a quase obrigar, no fundo, o país a recorrer à ajuda. Como o prazo é bastante curto, penso que, apesar dos custos também nos 2, 3 anos têm sido também muito mais elevado, haverá aí uma continuação de procura, mas para o mercado o importante vai ser realmente o final do mês de março e aquilo que vier de concreto. Isso é que poderá ajudar, no fundo, a estabilizar uma clarificação da situação para Portugal em termos de financiamento. Paulo, olhando agora para outra região do globo, para aquilo que se está a passar no Japão e impacto no mercado internacional, os preços do petróleo já deram aqui algum alívio. É isso que se pode esperar?
A questão dos preços do petróleo, neste momento, tem duas condicionantes, ou três, mas portanto, duas condicionantes maiores que tinha sido toda esta estabilidade geopolítica, que fez, obviamente, aumentar muito os preços do petróleo. Neste momento, com o terremoto no Japão, há depois o contraponto. Por um lado, as refinarias e o fecho de refinarias diminui a procura por petróleo. Por outro lado, também, esta questão no Japão, de uma forma económica, também diminui um pouco a procura. E isso faz com que o petróleo tenha descido nos últimos dias, mas vai depender agora, e muito, principalmente nos próximos tempos, da situação do agudizar ou não nas situações geopolíticas no Bahrein, na Arábia Saudita, ou se haver aí depois uma estabilização. Em termos de macroeconómicos, puramente ditos, os dados têm continuado a ser bons nas últimas semanas, quer nos Estados Unidos, quer na Europa e mesmo na China e Índia. E, portanto, isso também é um motivo para haver uma maior procura de petróleo a médio prazo, mas neste momento realmente o que tem marcado muito mais o petróleo é um prémio de risco geopolítico ou esta questão agora no Japão. Portanto, isso vai condicionar os mercados nas próximas semanas. O que está a dizer parece que aquilo que está a pressionar o petróleo não tem tanto a ver com fundamentais, mas como fatores que podem ser temporários, que aliás tem sido o argumento da Reserva Federal Norte-Americana para não subir já as taxas de juros. Já o BCE não está a ver a coisa assim, deverá mesmo aumentar em abril a taxa de juros. Pode vir voltar atrás nesta decisão? Não, pensamos que não. O mercado já incorporou que o BCE vai iniciar o ciclo muito mais rapidamente do que a Fed. Também o mandato do próprio BCE é muito mais virado para esta questão da inflação. Se calhar já está incorporado que até final do ano possamos ter um aumento de taxas na ordem, pelo menos entre meio e 0,75. E, obviamente, não será por uma questão de curto prazo. Os preços do petróleo já vêm a subir há algum tempo, o preço de commodities, portanto, há uma inflação incorporada neste momento na zona euro que o BCE quer, no fundo, dar sinais de que quer estancar de alguma forma. E, portanto, o mercado já incorpora realmente que é um ciclo que está iniciado e que não será afetado pontualmente por uma descida que pode ser de 5, 10 dólares do petróleo, mas também com a volatilidade de curto prazo, o BCE não pode andar refém também só do preço do petróleo, obviamente. O mercado já incorporou e as famílias incorporam a seguir na prestação da casa. Claro. Outro dos setores que tem estado a ser muito penalizado nos últimos dias por causa da situação do Japão é o setor das seguradoras. Num cenário pior, que esperemos que não chegue a isso, em que há de facto um problema nuclear no Japão, podemos ver este setor pressionado durante muito tempo. É assim, isto obviamente, se voltamos atrás, é como foi no Katrina ou em outras situações similares. Obviamente, neste tipo de situações, o ramo de ressegurador é bastante afetado e depois é difícil também contabilizar qual será o impacto final, tal como hoje também tem sido afetado esta questão nuclear, não é? As empresas estão mais ligadas, energéticas ligadas ao nuclear ou a quem produz para fabricar reatores nucleares, o que for, tem sido hoje afetado, por contraponto, por exemplo, às energias mais limpas, às energias renováveis, que hoje também tiveram esse contraponto. No fundo, há aqui uma situação específica do Japão que está a condicionar de vários setores de acordo com aquilo que se espera que pode ser o efeito de curto prazo. Na parte seguradora, teríamos que voltar atrás para perceber o efeito. Obviamente o efeito imediato não será positivo, mas depende realmente depois do impacto global, dos números que se consigam apurar para esse impacto para as seguradoras. Com todo este cenário, olhando finalmente para o mercado cambial e fazendo o peso, de facto, entre aquilo que se está a passar no Japão, também nos preços do petróleo e olhando para as conclusões a que se chegou na sexta-feira no seio da União Europeia, como é que perspectiva a relação, então, entre o euro e o dólar? O euro vai continuar valorizado? É assim, neste momento o euro tem vindo a valorizar-se nas últimas semanas e a perspectiva dos 1,40 já estamos lá em cima, não é? Essas últimas notícias só vieram reforçar um pouco também essa estabilidade do euro. Provavelmente não terá um impacto muito forte. Por agora o Barclays não está a assumir que vai haver tipo uma variação para níveis muito mais acima no curto prazo, mas é obviamente que neste momento com a zona euro a resolver os seus problemas e também com a perspectiva de um ciclo de taxas a subir na Europa muito mais cedo que a Fed, é óbvio que o euro neste momento está pelo menos salvaguardado relativamente ao dólar. Portanto,
é normal que assistamos neste momento a patamares junto aos 1,40 ou um bocadinho mais acima, enquanto subsistir esta situação. Paulo Pinto Luís, muito obrigada pela análise. Boa tarde. Paulo Pinto Luís, do Barclays Wealth, a fazer então a análise dos temas quentes que marcam o dia nos mercados. Por um lado o Japão, por outro lado também ainda ao rescaldo na Europa, relativamente às conclusões a que se chegaram na cimeira da passada sexta-feira, em que foi acordado o reforço do Fundo de Estabilização Financeira